Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. Mateus, capítulo 26. E hoje, na nossa palavra, nós vamos trabalhar todo esse capítulo. Mas eu quero ler com você os versos 31 e 32, que serão o centro da nossa meditação. Mateus 26, e nós vamos ler, nesse início de palavra, os versos 31 e 32. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Vamos orar, curvar nossa fronte diante do Senhor. Nosso Deus, louvado seja o teu nome. Nós, ó Deus, reconhecemos que a tua palavra, ela é viva, eficaz, ela é mais cortante, ela é mais capaz de dividir e discernir todas as coisas do que uma espada, Senhor Deus, de dois gumes. Ela é de fato, Deus, a tua palavra. Eu venho rogar nessa hora que o Senhor nos ajude, Pai, não apenas na compreensão, no entendimento intelectual da tua palavra, mas que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos guie em direção a ti, Senhor. Nos dê, ó Deus, a graça de, diante da tua presença, ó Deus, ter o nosso coração aberto, trabalhado, cuidado por ti. Eu te peço isso, ó Deus, confiado realmente em ti, na tua presença e na tua ação no nosso meio. E, ó Deus, que apesar do pregador, o Senhor é poderoso para ministrar a cada um nessa noite. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão, irmã, gostaria de trazer para o seu coração, para o meu coração, a época em que nós estamos vivendo, a Páscoa, chegando na Páscoa. E o texto de Mateus 26 apresenta os dois últimos dias de Jesus antes de ser crucificado. Com apenas uma inserção que nós vamos ver daqui a pouco, todo esse capítulo traz uma narrativa muito especial daqueles últimos momentos do Senhor Jesus, seus discípulos, andando por Jerusalém, estando diante de autoridades tanto políticas quanto religiosas que estavam perseguindo nosso Senhor. E a gente, talvez, olhando para esse texto, a gente só se volte para ele como uma lembrança, como algo no passado, como algo que a gente celebra, talvez ligado mais a uma cerimônia do que observando nesse texto as lições que ele traz para a nossa vida nesses dias de hoje, nesse tempo de agora. Celebrarmos a Páscoa não com aquele olhar do que aconteceu lá atrás apenas, há quase 2000 anos, mas celebrar a Páscoa, irmãos, vivendo de fato o seu sentido, o seu significado, trazendo para a nossa experiência cotidiana as lições preciosas que o Senhor nos concede nesse texto. Se você já observou o capítulo 26, você vai ver que ele é longo, por isso nós não vamos lê-lo, à guisa de cuidarmos um pouco, de pouparmos um tempo, mas depois você pode ler e deve, com calma no seu lar, lembrando daquilo que você está ouvindo aqui e ao mesmo tempo refletindo de uma forma um pouco mais detida, em oração, se colocando na presença de Deus, para que Ele venha ministrar ao teu coração também. Mas esse texto, ele traz para nós lições preciosas, e esse é o tema da palavra que eu quero ministrar nessa noite. As lições preciosas da Páscoa,
no que tange a celebração que é tão especial. Se você está com a sua Bíblia aberta, gostaria que você começasse a observar e nós vamos passar e voltar para que a gente tenha um contexto daquilo que estamos trabalhando. Versículo de número 2 do capítulo 26, Jesus apresenta, irmãos, que dali a 2 dias a Páscoa seria celebrada e ele então seria entregue para ser crucificado. Logo depois você vai ver uma narrativa de Jesus num momento de jantar, de comer com os seus discípulos na cidade de Betânia. Um pouco depois, há então a ideia e a tratativa de Judas traindo Jesus, fazendo um acordo com aqueles que o iriam colocar para prisão e morte. Você vai ver a preparação da Páscoa e quando Judas então é identificado perante os demais discípulos. Você vai ver a partir do verso 26 que eles celebram a Páscoa, a ceia do Senhor, e aqui há a mudança do significado da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. E logo depois eles vão sair daquele lugar para um lugar chamado Getsêmani, um jardim aonde Jesus vai para orar. Antes de se dirigirem àquele lugar, Pedro é avisado, e não somente ele, mas todos os discípulos, que eles abandonariam o Senhor. E Jesus então se dirige com eles, eles têm um tempo que Jesus ora e os discípulos adormecem, e logo depois, Jesus então é preso, levado para o Sinédrio, e ali ele é humilhado, confrontado, e de uma forma enganosa é julgado e condenado. Ao final desse capítulo, você vai ver Pedro negando a Jesus, e com o coração extremamente amargurado, chora, se lembrando das palavras do Senhor. Isso é o que acontece nesse capítulo. Talvez, como eu já disse para você, nós leiamos esse texto, muitos de nós separam apenas o momento em que a ceia é celebrada, porque mensalmente nós revisitamos essas palavras. Muitos de nós, irmãos, lembram-se das atitudes de Pedro, né? E até pelo teor um pouco mais colorido, nos lembramos da figura de um galo, de Pedro traindo Jesus. Mas eu quero nessa noite te convidar a gente a avançar mais profundo, mais para o cerne do que está sendo trabalhado, para que nós possamos aprender algumas questões que eu considero, irmãos, muito preciosas para esses dias que nós estamos vivendo. Quando olhamos para o nosso tempo, irmãos, o que nós celebramos de fato com essa Páscoa? Se você olhar na maioria das igrejas, essa celebração está ligada ao passado. Está ligada apenas a rememorizar alguma coisa. Aqueles últimos momentos, o Senhor carregando a sua cruz, a questão do sofrimento de Jesus, mas poucos de nós nos aventuramos a dizer: Senhor, o que o Senhor quer tratar com o meu coração quando eu observo esses textos? Se nós olharmos, irmãos, a Páscoa nos nossos dias, além de algo ligado ao passado, é também algo ligado à festa. Queremos que as nossas crianças celebrem. Então, uma maneira de achar o chocolate um pouco mais diferente, talvez aquele que a gente veja os nossos filhos saboreando, se alegrando. Talvez nós nos detenhamos mais em pensar o que nós vamos dar de presente para as crianças nesses dias. Vamos levá-los para passear porque é um feriado. O mundo vem dizendo para nós que esse é um tempo de reconciliação, mas reconciliação com o quê? Com quem? Já que Jesus é negado. Esse é um tempo, irmãos, em que a gente vai vendo que há muitas pontas sendo levantadas, mas as coisas não se fecham, porque a mensagem central está sendo cada vez mais abandonada. A figura de Jesus é cada vez mais negligenciada. E você vai no comércio e eles fazem de tudo para que você invista o seu dinheirinho ali para alguns momentos em que há uma certa doçura, há um certo sabor,
mas aquilo talvez passe direto pelo coração e não atinja de fato o que deve ser atingido, que é a nossa alma. Portanto, nessa noite, gostaria de pensar junto com você, queridos irmãos, algumas lições muito preciosas que a palavra de Deus nos traz nesse tempo de Páscoa e mais ainda, nesse tempo para a minha vida, para a sua vida. O que você está vivendo nesses dias? Será que você está passando por algum tipo de crise? Por que não aprender com o que o Senhor Jesus passou? Será que você está passando por momentos em que você tem sido confrontada na sua fé? Por que não aprendermos com o que os discípulos passaram naquela noite? Será que nós estamos, irmãos, vivendo um tempo de adoração genuína? Por que não aprendermos com uma mulher que faz uma oferta muito além das suas posses, mas que realmente agrada o coração do Senhor? Quero te convidar a olhar para o seu texto. De Bíblia aberta, nós vamos caminhando. A primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é que Deus, meu irmão, minha irmã, é soberano em todo o tempo, sobre todas as circunstâncias. Eis aí uma frase, irmãos, que como a gente fala demais, repete demais, nem sempre a gente valoriza na nossa caminhada. Mas eu queria que você olhasse para o seu texto agora nos versículos de 1 a 5, que é de onde nós vamos extrair essa preciosa lição. O texto diz assim: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, ou seja, Jesus havia feito um grande sermão profético no capítulo 24, e também mostrado grandes coisas e preciosas parábolas no capítulo de número 25. Jesus, então, acabando de passar por essa etapa, ele vai e diz aos seus discípulos: vejam, daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Queridos irmãos, veja como são as coisas nas caminhadas da vida. Enquanto os homens fazem os seus planos e estipulam prazos e tentam determinar até mesmo aquilo que lhes está proposto, enquanto às vezes, irmãos, nas nossas lutas, nas nossas caminhadas, a gente traz no coração: Senhor, esse não era o tempo para eu passar tal coisa. Eu não deveria estar sofrendo, não deveria estar lutando com a saúde, eu não deveria, Senhor, estar com esse problema de relacionamento dentro do meu lar. Senhor, eu não deveria estar passando por tal situação no meu trabalho. Senhor, não é essa hora. Nós queremos, irmãos, muitas vezes no nosso coração estipular os prazos, mas não percebemos muitas vezes que é Deus quem controla, quem determina, e é muito mais sábio do que cada um de nós e todos nós, e Deus é quem determina tudo exatamente como vai acontecer, e tudo exatamente como tem acontecido na sua vida e na minha vida. Se você está entendendo o que está se passando no texto, Jesus disse: daqui a 2 dias isso vai acontecer. Enquanto que os escribas, os fariseus, as autoridades diziam: não seremos aqueles que vamos prender Jesus durante a festa. O que é essa festa, querido irmão? Havia naqueles dias 2 festas sendo celebradas. A primeira delas é a Páscoa, aquela mesma que você lê lá em Êxodo, no capítulo de número 12, sendo instituída para que o povo então pudesse dali para frente ser marcado com a questão de que naquele dia o Senhor libertou toda aquela nação do poderio escravizador do Egito. Era uma festa para ser lembrada pelo judeu perpetuamente. Era a Páscoa dos judeus, a passagem do anjo da morte, aquele mesmo que ceifou a vida de todo o primogênito egípcio, desde o filho de Faraó até o último do gado. Todos os primogênitos foram mortos naquela noite. Daí a palavra Páscoa, a passagem. O anjo da morte passara pelo Egito e ceifara a vida dos primogênitos. Mas na casa de todo hebreu, o Senhor mandou que eles passassem o sangue de um cordeiro imolado, um cordeiro sem defeito, um cordeiro que fosse apresentável, assado, e eles deveriam comer todo aquele cordeiro, não sobrando nada, absolutamente nada. Se não fosse a família suficiente para devorá-lo, deveria se juntar com um vizinho, mas o fato é que aquilo seria uma marca do que aconteceria naquele momento.
E aquele sangue do cordeiro morto deveria ser passado no umbral de todas as portas da casa, em cima, nas laterais, e o anjo da morte não visitaria a casa onde houvesse o sangue do cordeiro. Jesus diz: daí a 2 dias essa festa será celebrada. Há uma segunda festa, a chamada festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, dos pães que não foram levedados por fermento. Também lá em Êxodo capítulo 12, o Senhor determina que todo Israel fizesse para si e assasse pães que não levassem nenhum tipo de fermento, nada de levedura. Aqueles pães também simbolizavam o sofrimento que eles tiveram, 430 anos sendo escravos ao Egito. E durante 7 dias eles comeriam esses pães, pães mais duros, pães mais emborrachados, pães que não há aquela sensação de prazer a você comê-lo. Mas durante 7 dias eles deveriam, comendo esses pães, se lembrarem do sofrimento que os seus antepassados tiveram lá no Egito. Eles deveriam celebrar ano a ano essas festas. Então as 2 festas se confundiam. E muitas vezes você lê na palavra de Deus, é a festa dos pães asmos. Outras vezes é a Páscoa dos judeus, é a festa dos pães. E essas 2 festas se confundem na data, por serem ordenadas por Deus pela mesma motivação. Mas veja, o que eu quero trazer para o seu coração nesse momento, queridos irmãos, é que Jesus determina exatamente o momento em que ele vai ser traído, preso e crucificado. Daqui a 2 dias haverá essa celebração e ali o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O verso 5 diz, ao contrário, não, durante as festas nós não vamos tumultuar o povo, porque o povo amava Jesus. Nós não vamos fazer nada de mal a ele, porque são dias de celebração. E o que eu quero trazer então para o seu coração, querido irmão, é que na palavra das autoridades, na palavra dos líderes religiosos está um intento do seu coração. Mas na palavra de Deus está a verdadeira determinação de tudo que acontece. Entre não fazer nada durante as festas e acontecer durante a festa, a palavra do Senhor é que prevalece. Trazendo para os nossos dias, querido irmão, querida irmã, muitas vezes nós queremos determinar ao Senhor, ou às vezes nós observamos diante de nós oportunidades, ou falta de oportunidades, nós observamos contrariedades ou motivos de celebração, mas a grande realidade que eu e você precisamos aprender, irmão, irmã, é que Deus é quem é soberano em todo o tempo. E porque muitas vezes nós atribulamos o nosso coração com pressa, com o desejo de que fosse feito segundo o nosso cronograma, o nosso calendário, a nossa motivação. Por que não aprendemos com esse episódio a ver que é Jesus quem controla todas as coisas na nossa vida? Por que não aprendemos a discernir, Senhor, se esse é o tempo em que eu tenho que sofrer um pouco mais estudando, que seja o tempo, ó Deus, em que eu sofra para obter o sucesso naquilo que eu estou almejando. Se esse é um tempo, Senhor, que eu devo me consagrar mais, orar mais, para que eu possa ter, ó Deus, uma pessoa como um namorado, namorada, para que a gente venha constituir nossa família mais à frente. Senhor, me ensina a ter nesse tempo uma dedicação que é de fato para o Senhor e para aquilo que o Senhor tem para mim. Se é esse o tempo, ó Deus, que eu devo passar por essa situação de saúde, Jesus, me dá a visão de que o Senhor está plenamente do meu lado, para que eu não meta os pés pelas mãos, para que eu não busque soluções segundo o meu coração, mas eu aprenda a caminhar em obediência ao Senhor. Essa é a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você. Deus é soberano em todo o tempo, e nesse tempo, nessas circunstâncias, irmãos, que nós saibamos observar que é oportunidade para nós declararmos e proclamarmos que Jesus não morreu há 2000 anos atrás para ficar lá, mas Jesus venceu a morte, está vivo hoje e pode salvar hoje
muitas pessoas ao nosso redor. Segunda lição que eu gostaria de trabalhar com você vai agora dos versos 6 a 13 dessa palavra de Mateus. Aqui, meus irmãos, Mateus abre na sua narrativa um hiato para que ele venha inserir um episódio que aconteceu dias antes desse momento em que ele está narrando. Quando nós lemos Marcos, Lucas e até João, a gente vai ver que esse jantar, que é narrado dos versos 6 até o verso 13, esse momento de comunhão que está acontecendo aí entre Jesus e os seus discípulos na casa de Simão, o chamado leproso, apelidado pela circunstância em que ele foi trabalhado, Mateus insere essa narrativa como uma forma, irmãos, de também trazer que diante da aproximação da morte do Senhor, algumas pessoas percebem e outras nem tanto. E o que acontece aí é que ele vai narrar algo que acontece em Betânia, um vilarejo mais próximo a Jerusalém. E o que acontece é que eles estão à mesa e enquanto as coisas estão ali para acontecer, sem nenhum tipo de interrupção, talvez, o verso 7 mostra que uma mulher se aproxima de Jesus, traz um vaso de alabastro, que é uma espécie de um mineral, alguma coisa assim, que eles confeccionavam um vaso, e ali então, esse vaso continha um precioso bálsamo, segundo o texto, mas há uma questão aqui que é um perfume, uma especiaria muito cara. Os outros textos vão mostrar que é um perfume de nardo, algo que era caríssimo para aqueles dias, e esta mulher derrama sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa, todo o conteúdo que havia naquele vaso. Irmãos, o que nós observamos a partir de então? Quem é essa mulher? Nenhum dos três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, fala o seu nome. Mas o Evangelho de João nos apresenta como Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro também. E o que acontece é que, ao verem Maria derramando aquele conteúdo precioso sobre Cristo Jesus, na sua Bíblia, verso 8, os discípulos ficam indignados. E eles trabalham, olha, que desperdício é esse? E aqui é interessante, irmãos, porque os argumentos, trazendo para os nossos dias também, são argumentos que são fortes. Olha, isso é muito dinheiro para jogar sobre a cabeça de alguém dessa forma. Judas, lá em João, ele vai falar que são 300 denários, 300 dias de serviço. E para que você fique ciente do que são esses denários, pega qual é o seu valor de salário mensal, divide por 30 e multiplica aí por 300 para você chegar nessa conta. São 300 dias de trabalho que você levaria para pagar o que está sendo derramado na cabeça de Jesus. 300 dias do seu melhor esforço. 300 dias em que você não se dedicaria a mais nada, a não ser empenhar para que isso fosse adquirido. E essa proporção nos ajuda, porque talvez para alguns 300 denários seja muito pouco. Mas o que a palavra de Deus traz nesse sentido, irmãos, é que são 300 dias em que qualquer um de nós, ao se esforçar, teria que investir para que fosse de fato adquirido esse líquido tão precioso. O que acontece então? Será que não seria melhor dar isso para os pobres? Na nossa visão ministerial, quanta coisa poderia ter sido feita? Será que não teria sido melhor poupar esse dinheiro para a construção de um nosso templo maior? Será que não poderíamos investir nisso aí, em fazer um grande jantar no sábado de aleluia e convidar muitas pessoas e o evangelho seria de fato pregado, anunciado, muita gente poderia se converter? Os argumentos são bons, os argumentos são bonitos, os argumentos de fato poderiam até emocionar alguém mais desavisado. Mas observe o texto, que Jesus, irmão, irmã, vendo o coração, aquilo que eles estavam falando, Jesus entra de sola na conversa. Verso 10 diz: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo,
Porque os pobres, vocês vão ter sempre com vocês. Mas veja a perspicácia de Cristo e também o que havia no coração daquela mulher. Mas a mim, nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o que está escrito aí na sua Bíblia? O meu sepultamento. Ela tinha no coração, irmãos, de que o ministério de Jesus estava indo para algo extremo. De que as perseguições, as palavras, as pessoas se achegando, as ameaças, estavam mesmo vindo até Jesus. Aquela mulher carregava um senso de adoração tão profundo, que em meio aos homens, num ambiente que era propício para os homens estarem ali, ela entra naquela questão. Ela rompe com a ideia de que ela deveria estar ligada em outras funções, em outras situações. Ela não se importa com o julgamento que vem sobre ela, e ela simplesmente procura adorar e oferecer a Jesus um mimo, um afago, uma declaração do quanto Jesus é precioso para ela. Mais precioso do que muitos dias de serviço. Mais precioso do que o dinheiro que talvez a negociação daquele perfume pudesse gerar. Mais precioso do que atender a muitas pessoas, como poderia ser realmente. Mais precioso, irmãos, porque aquele momento era sem igual e ela não sabia se teria outra oportunidade. Querido irmão, a lição preciosa que eu aprendo nessa Páscoa, olhando esses versículos, é que eu, você, nós precisamos aprender a discernir o nosso tempo, as oportunidades que nós temos. Meus irmãos, quantas vezes nós levamos a vida como se a gente fosse viver 200 anos. Nós não valorizamos pessoas perto de nós. Não valorizamos, irmãos, momentos especiais. Nós pensamos que vamos ter os irmãos da igreja em todo o tempo e eles nunca vão faltar. Mas se você é alguém mais antigo um pouco aqui na igreja, e se você tem um pouquinho de memória, você vai se lembrar de alguns nomes que estiveram conosco, que o Senhor já os recolheu. Um que sentava naquele canto, o outro que sentava mais ou menos ali, naquela altura, naquele banco. Aquele que falava daquele jeito, aquela outra que fazia tal coisa. Onde estão essas pessoas? Quantas vezes nós paramos para valorizar uma conversa com elas? Quantas vezes, irmãos, nós tratamos como uma questão de que está todo dia aí, hoje eu não falei nada, mas na próxima eu vou falar. Quantas vezes, irmãos, nós não discernimos as oportunidades que Deus nos dá para a gente poder dizer para uma pessoa uma palavra como eu te amo, ou quanto essa pessoa é importante na nossa vida, quanto nós aprendemos com ela. Nós não valorizamos, irmãos, talvez um momento de agradecer a Deus pela capacitação que Ele nos dá, pelo bom emprego que a gente tem. Nós pensamos que isso vem porque a gente é muito bom. Nós não pensamos que os nossos talentos vêm de Deus. Aquela mulher, irmãos, é uma adoradora. E ela está ali porque percebe que era hora de dizer que Jesus era precioso. Era hora de dizer a Jesus que mesmo com tanta perseguição, com tanta gente querendo o mal do Senhor, com tanta gente o julgando, falando, contradizendo, questionando, tentando matá-lo, ela naquela hora queria dizer: Senhor, na minha vida, o Senhor realmente é o sentido, o maior, aquele que me dá toda a dimensão de algo que eu nem sei ainda, mas que realmente enche o meu coração. Nesses nossos dias, irmãos, quantos de nós somos levados pelas pessoas que estão ao nosso redor e a gente perde a oportunidade num momento de adoração na igreja, porque talvez a gente está preocupado se o som está alto ou se está baixo, se quem está do meu lado vai perceber que eu sou desafinado cantando,
Se alguém que está próximo de mim, de repente vai se escandalizar porque eu posso cantar mais alto e a pessoa gosta de silêncio. E a gente começa, irmãos, por conta de quem está do nosso lado, quem está na fila do banco, quem está nos acompanhando, a gente vai deixando oportunidades de comunhão, de intimidade, de crescer com Deus, de ser melhor, de ser mais sensitivo à voz do Senhor, de gastar tempo lendo a palavra, no sentido de ter prazer na leitura. Todo mundo fala que ler um livro é maravilhoso, mas parece que quando entra a Bíblia, pronto, já não é mais maravilhoso. E muitos de nós perdemos a oportunidade de se deliciar na palavra de Deus. Aquela mulher não esquentou a cabeça, irmãos. Ela simplesmente foi até Jesus. Será que nós aprendemos a discernir nossos dias? Será que nessa Páscoa, irmão, irmã, vai ser a mensagem da televisão que a gente vai replicar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos vizinhos? Será que nós vamos ter no nosso coração aquela musiquinha do coelhinho da Páscoa, de olhos vermelhos, de pelo branquinho? Ou será que nesses dias a gente vai trazer para o nosso coração que a gente está vivo, mas a gente tem uma eternidade pela frente, e isso só é possível porque aquele homem, aquele filho do homem, aquele filho de Deus e homem, entregou a sua vida por nós. Mateus foi extremamente feliz em colocar essa narrativa aqui, porque o que vem depois, irmãos, é pesado, é tenso, é duro. E se você já se esqueceu, eu gostaria de lembrar você. A primeira lição que nós vimos, versos de 1 a 5, Deus é soberano em todo o tempo, irmão, em tudo o que acontece na sua caminhada. A segunda lição, aprenda a discernir o tempo e as oportunidades, porque Jesus, estar na presença de Jesus, é o objetivo mais sublime que nós podemos ter na vida. Mas o texto continua, irmão. E eu quero que você agora comece a acompanhar uma sequência que vai numa perícope bem maior, mas que vai demonstrar algumas coisas muito sérias que nós podemos aprender com a Páscoa do Senhor. A lição que eu gostaria de compartilhar com você, ou as lições agora, seria: é tempo de deixarmos o Senhor tratar da nossa natureza, das nossas volições, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, dos nossos planos, dos nossos medos, dificuldades, decepções. Deixemos o Senhor tratar, porque a nossa prática, irmãos, muitas vezes denuncia que tem áreas da nossa vida que a gente não deixa Jesus entrar. Pastor, onde nós vamos ver isso no texto? Querido irmão, querida irmã, vamos seguir. A partir do verso 14, você vai olhar que Judas Iscariotes, cumprindo a questão de ser o que trai o Senhor, ele faz a negociação com aqueles que querem prender Jesus. Versos 14 a 16. A gente vai observar também, querido irmão, que Jesus, a despeito de saber de tudo o que vai acontecer depois, Jesus não para em nenhum momento os seus planos e o detalhismo com o que ele prepara toda a situação que vem pela frente. A gente tem agora, irmãos, uma longa narrativa, uma maravilhosa narrativa. E há tanta riqueza nesse texto que a gente não consegue trabalhar tudo em uma só mensagem. Mas eu quero observar pelo prisma que eu estou tentando trabalhar, que é a gente focar em algumas situações. Veja, versos 17 a 19, o Senhor Jesus vai mostrar que chega o primeiro dia da festa dos pães asmos, como a gente já falou. Seus discípulos perguntam: onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa para comermos? Jesus lhes dá as instruções e eles fazem exatamente como o Senhor manda.
está preparada a Páscoa. Verso 20 diz que chega a tarde, mais para o fim da tarde, e ele está à mesa com os seus 12 discípulos. E aí, irmãos, nós vamos começar a ver algumas questões. Você vai perceber a partir de agora que Jesus vai advertir os seus discípulos algumas vezes quanto às fragilidades deles, quanto às naturezas que eles carregam. Ele vai mostrar para eles que eles passam por sofrimento, por angústia, mas que eles não vão expor isso, nem diante dele e nem diante uns dos outros. E por isso eles vão sofrer e sofrer muito. Jesus, irmãos, vai mostrar isso agora pela primeira vez no verso de número 21, quando ele diz: em verdade vos digo, um dentre vocês vai me trair. A gente está aqui celebrando, tem comida, tem festa, é a Páscoa, é a lembrança da libertação do povo. O povo foi livre, Deus poderoso, mas eu queria trazer para vocês: um de vocês que está aqui comigo vai me trair. Como eu disse para você, querido irmão, talvez a gente leia isso apenas com a perspectiva histórica, olhando lá para trás. Mas pense nos nossos dias. Quantas vezes que nós juntos vivenciamos situações e nem sempre nós nos tratamos com a beleza, com a grandeza que deveríamos, mas a gente observa e às vezes aponta para dizer: era um traidor entre nós, alguém que não é digno de estar sentado à mesa comigo e está aqui nesse lugar. Jesus expõe o traidor. Os versos 21 a 25 vão narrar como isso acontece. E esse homem, irmãos, ele carrega consigo não apenas a questão de que fora determinado por Deus a ser o traidor, mas ele carrega sentimentos e desejos que fazem com que ele tome as atitudes que ele venha tomar. Judas era um homem muito ligado à política do seu tempo. E quando eu falo política, eu quero dizer para você que você precisa se lembrar que o povo de Israel era cativo do povo romano, o Império Romano dominante em todo o mundo antigo. E Judas era um daqueles que, de tempos em tempos, tentavam forjar movimentos para que houvesse algum tipo de insurreição, algum tipo de revolução, algum tipo de luta para que houvesse libertação do povo judeu frente ao povo romano. Isso não era uma novidade. No momento que você tiver curiosidade, quiser pesquisar, leia sobre, por exemplo, a revolta dos Macabeus, que acontece bem antes desse momento. Mas o povo judeu tinha períodos em que tentava se insurgir contra o Império Romano. E Judas era alguém que era muito ligado a essa questão. E o que acontece é que, à medida que ele acompanha Jesus, ele começa a perceber cada vez mais que o movimento de Jesus, o andar de Jesus, o ministério de Jesus não era um ministério pautado pela questão de trazer libertação, trazer livramento. Realmente, como Jesus dizia: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na cabeça daquele homem era: se o Filho libertar vocês de Roma, verdadeiramente vocês serão livres. Judas sempre tinha um aspecto ligado à questão da libertação política de Israel. E Jesus frustra os seus planos, porque no ministério de Jesus, Jesus se aproxima da viúva, mas também cura um centurião, livra um servo desse, livra a sogra daquele, mas em momento nenhum diz para aqueles discípulos: olha, nós vamos formar um time e vamos começar a libertar esse povo politicamente. E o que acontece então é que Judas procura os algozes de Jesus, negocia um preço. Ele é então indicado por Cristo, o traidor, e ele vai levar à frente a sua decepção. Ele vai levar à frente a sua frustração com o ministério de Jesus. Irmãos, vamos andar de acordo com os acontecimentos aqui. Como eu disse, muitos sermões poderiam vir, mas eu gostaria de focar em algumas coisas nessa noite apenas. O que acontece, irmãos, é que enquanto eles comem, Jesus está com eles à mesa, toma o cálice, lhes dá o sentido da nova Páscoa,
mostra para aquele povo que as coisas agora deveriam ser celebradas de outra forma. Eles cantam um hino, verso de número 30, e a partir dali eles vão sair para o Monte das Oliveiras. Mas no verso 31, enquanto eles estão no caminho, agora se dirigindo para um outro lugar, para o jardim ainda, no sopé do monte, Jesus então faz uma nova palavra mostrando a eles como estavam os seus corações. Esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Nessa noite, vocês ficarão decepcionados, vocês ficarão assustados. Nessa noite, de fato, vocês vão mostrar se são fiéis a mim ou não são. Jesus agora vai citar um texto, irmãos, que é do profeta Zacarias, no capítulo 13, verso 7. Está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E aí ele emenda agora a palavra dele junto com a palavra de Zacarias. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. O que acontece naquele momento, irmãos, é que Jesus diz para aqueles homens: olha, vocês nessa noite vão ter o coração de vocês revelado. Jesus ainda não afirmou para eles ipsis literis o que ia acontecer a partir dali, mas ele já havia falado antes que o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. Naquela hora em que Jesus libera essa palavra, irmão, verso 33, Pedro se levanta e, retrucando aquilo que Jesus havia dito, Pedro diz assim: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E Jesus replica: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro ainda diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E veja, todos os discípulos disseram o mesmo. Quantas vezes nós só jogamos a pedra no Pedro, né? O resto da turma a gente libera. Meus irmãos, deixemos o Senhor tratar nossa natureza. Porque talvez nenhum de nós ouça mais essa palavra. Vocês vão ficar escandalizados comigo. Mas a grande verdade, irmãos, é que nesses nossos dias, o Senhor Jesus é blasfemado em tantos lugares. O nome de Jesus é contradito por tantas pessoas. O nome do Senhor Jesus dentro da universidade é tratado como algo desprezível. Ou apenas em alguns momentos, em algumas situações, ele é colocado como um grande líder, um grande mestre de algumas coisas, mas ele jamais é tratado como filho do Deus vivo, o Senhor de todas as coisas. Mas veja que a gente não entra num embate ou num debate. Essa não é a questão. A questão é que muitas vezes, irmãos, a gente deixa e aceita essa questão no coração. E ainda que a gente não coloque como Pedro, faça um discurso, o fato é, irmãos, que muitas vezes nós agimos como esses discípulos. Eu não nego o meu Senhor. Eu não fujo do meu Deus. Não, eu estou firme na igreja. Mas basta, irmãos, às vezes uma decepçãozinha. Basta um não de alguém dentro da igreja. Basta, às vezes, uma pergunta que te incomode um pouco mais. E você vai balançar. Basta um pastor te desagradar. Basta alguém ser incômodo na medida do teu coração.
Será que a sua natureza tem sido tratada por Jesus? O seu temperamento? O seu gosto? Será que os seus anseios são nivelados pela régua da palavra? Ao avisá-los, irmãos, que eles seriam escandalizados, o que Jesus está afirmando era o quanto eles ainda não estavam prontos para cumprir o chamado que ele tinha para eles. Eles se arvoravam dizendo: Senhor, a gente está dentro, nós somos fortes, ainda que eu tenha que morrer, eu não te largo, estamos juntos. Jesus dá um sinal: Pedro, nessa noite, por 3 vezes você vai ser demonstrado que não está. Jesus não fala mais nada com os demais. Mas veja, querido, que esse é um aviso para a minha vida. Quando eu não avanço no reino de Deus, quando eu não me aprofundo na caminhada com Jesus, quando eu não avanço na minha natureza nova, que está sempre em litígio com a minha velha natureza, quando eu não alimento de fato a nova natureza, eu sou sempre presa fácil diante dos poderes dessa vida. E por mais, irmãos, que eu venha às vezes me arrogar, dizer que é isso, minha fé é gigantesca. Como eu escuto isso, irmãos? Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Mas é interessante, irmãos, que basta alguma coisa sair do lugar, que a gente balança e balança feio. Pedro, de salto, refuta Jesus. Seria maravilhoso se fosse verdade. Jesus deu a palavra, deu o sinal do que acontece. E veja, não é só Pedro, você viu aí no verso 35. E aqui, irmãos, o que acontece é que a gente está olhando a empolgação, a emoção. E quantas vezes, irmãos, diante de uma palavra que nos provoca, a gente reage com a nossa velha natureza, com os nossos ímpetos, né, com a nossa postura natural. E o que se segue, irmãos, a partir de então, é a constatação de Jesus, que os seus amados discípulos precisam de muito amor, paciência, mas principalmente de transformação. A primeira demonstração está aí nos versos 36 a 46. Olhe para o seu texto. É o mais simples. Jesus leva a sua turma para orar. Bora para a reunião de oração, todo mundo. E o que acontece ali, queridos? Jesus deixa 8 dos seus discípulos, leva com ele Pedro, Tiago e João, pouco mais adiante. Fala para os 3, fiquem aqui orando. Eu vou um pouco mais adiante. E o que se segue é Jesus rasgando o seu coração diante do Pai. Aquela oração que eu e você aprendemos, mas que fica agarrada aqui, ó. Porque é a coisa mais difícil a gente dizer: Pai, não como eu desejo, mas seja feita conforme a tua vontade. E quando Jesus volta, não está distante, 1 hora orando, talvez é tempo demais para mim, para você, para qualquer pessoa, mas Jesus encontra os 3 com quem ele tem mais afinidade, os 3 que seria aquele que seriam os companheiros do cafezinho, daquele momento mais deles mesmo.
Aquele que é chamado discípulo amado, que Jesus encosta sua cabeça no peito dele, Jesus o encontra dormindo. 3 vezes isso acontece. É a primeira derrota gigantesca, porque eles haviam dito antes: Senhor, jamais a gente vai se escandalizar. É a grande derrota da igreja de Jesus, irmãos, quando a gente diz: nós somos poderosos, nós somos guerreiros, nada nos abala, pode cair 1000 à direita, 10.000 à esquerda, eu estou aqui. E o Senhor te chama para orar. Quanto tempo você consegue orar? O texto diz, irmãos, que eles estavam cansados. Veja que a Bíblia nessa hora, ela não está ali acusando, mas ela está mostrando para aqueles queridos e mostrando para nós o quanto às vezes a gente fala muitas coisas diante de Deus, mas isso só fica no vento. A segunda demonstração de falha, querido irmão, está logo depois, quando Jesus então é preso. A partir do verso 47, ele ainda está falando, ainda está chamando os seus discípulos que dormiram. E chega o traidor. O texto bíblico ainda diz, um dos 12. Mas chega com ele muita gente, uma turba, com espadas, porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo. O que acontece ali, irmãos, é uma cena extremamente triste. Jesus é beijado. Um sinal de afago, de carinho, é a marca da traição. O que acontece em seguida, querido irmão, é que Jesus chama o seu traidor, verso 50, amigo, por que você veio? Jesus parece estar sendo irônico aqui, não? Meu amigo, quantas vezes você me chamou de mestre, de amigo? E aí, irmãos, diante dessa situação, Pedro ainda tenta tirar a espada, já que eles estão armados, eu também vou estar. Jesus o repreende. Guarda esse negócio, não preciso disso. Poderia pedir ao Pai e ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos. Uma legião, irmãos, mais ou menos 6.000. Então 12 vezes 6, mais de 72.000 anjos poderiam vir nessa hora. Mas há um propósito. Há uma situação que precisa ser vivenciada, como nós vimos no primeiro ponto aqui. E o final desse episódio, querido irmão, é a segunda grande derrota, verso 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Mas veja agora. Então, o que diz aí na sua Bíblia? Vamos ler? Os discípulos... Jamais fugiremos, Senhor. Jamais vamos te abandonar. Como eu aprendo uma lição sobre isso, irmãos, nos meus dias. Muitas pessoas estão dentro da igreja enquanto está tudo bem da igreja. Mas será que estarão quando chegar momentos de aperto, de acusação? Será que estaremos professando o nome de Cristo quando isso nos custar talvez uma decisão de ordem financeira muito aguda? Mas vem a terceira e última demonstração de falha na natureza, dos versos 69 a 75, irmãos. A parte em que Jesus está no Sinédrio, nós vamos deixar para um próximo momento para trabalharmos isso com calma, porque também há muitas lições de cunho diferente aqui. Mas se você está percebendo a sequência, no meio do grupo de Jesus, em primeiro tem um traidor sendo revelado. Depois, todo o grupo é, não desmascarado, essa não é a palavra, mas é de fato
todo grupo é colocado como que se diante de um raio-x espiritual. E eles veem que não são capazes de lidar com a dor daquele momento, o Senhor sendo preso. Pedro estava naquele grupo. Pedro tem um certo tempo para pensar o que estava acontecendo. O texto bíblico diz, e você pode conferir aí, que Pedro acompanha de longe Jesus sendo levado para onde ele vai ser interrogado e injustiçado. Mas os versos de 69 e diante vão mostrar que, não obstante a todas essas coisas, Pedro fica de fora agora do pátio, e aí começa a acontecer o que Jesus havia dito para ele. 3 vezes, Pedro, você vai aprender que você não é isso tudo que você está dizendo. Essa é a terceira grande demonstração de falha na natureza, irmãos. Pedro já havia declarado, não abandonaria o Senhor jamais, verso 35. Já tinha tido tempo de se lembrar e até mesmo processar o que estava acontecendo. Mas agora era a hora, de fato, de um tratamento de Jesus. Deus estava mostrando o quanto ele, Pedro, precisava ser transformado. Queridos irmãos, quantas vezes eu e você somos expostos às nossas fraquezas? A minha intenção nessa noite é que eu e você tenhamos um olhar para esse texto, esse longo texto, e que eu e você possamos ver, irmãos, o quanto às vezes nós carregamos certas máscaras, de que a gente é mais poderoso do que o irmão do lado, de que a gente vive mais santidade do que a pessoa que está perto de nós. Às vezes nós entramos dentro de um ambiente da igreja e nós não temos a condição de ser sincero com as lutas que nós passamos. Nós não nos abrimos diante de Deus no momento de confissão de pecados, realmente declarando os nossos pecados. Nós fazemos mais aquela oração, Senhor, Tu sabes todas as coisas. E nós perdemos a oportunidade de ser cuidado, limpo, transformado. É claro que vai haver, se você já teve algum tipo de ferida, você vai ter que ter limpeza com aquilo, e isso dói. Você vai ter que passar certa medicação que talvez tenha efeitos colaterais. Você vai ter que se expor em alguma medida, porque Jesus fala que é para nós orarmos uns pelos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas, irmão, olhe para esse tempo nosso e veja quantas vezes nós temos tido um comportamento vitrificado. A gente não abre o nosso coração e muitas vezes, irmãos, os nossos cultos, as nossas reuniões se tornam geladas, se tornam opacas, a luz do Senhor não entra na nossa vida e a gente vai para a segunda, para a terça, para a quarta, infeliz, amedrontado, pensando que alguém lá de fora é mais poderoso que o nosso Deus às vezes. Às vezes alguém que sabe do nosso segredo pode arrebentar com a nossa estrutura. E o que Jesus está trazendo para a minha vida, para a sua vida nessa noite, é que diante dele, querido irmão e irmã, você deveria agir com humildade, mas ao mesmo tempo com confiança que ele, Jesus, pode transformar você. Jesus pode mudar seu casamento. Jesus pode mudar a sua relação com seus filhos ou com seus pais. Jesus pode mudar, querido irmão, o seu relacionamento com as pessoas lá fora. Mas para que isso aconteça de verdade, você precisa se expor ao tratamento de Jesus. E é aqui, meu irmão, que muitas e muitas vezes nós agimos como Pedro, nós agimos como os demais apóstolos, nós escancaramos com a boca cheia de dentes o nosso amor a Cristo, mas em muitas vezes as coisas não se encaixam porque a gente diz, eu falei, eu cantei, eu orei, eu busquei, mas não está acontecendo.
Será que Jesus tem realmente sido aquele Jesus ressurreto na sua vida? Nos seus momentos de oração, meu irmão, para quem você ora? Para o teu servo Jesus, que é obrigado a fazer tudo que você determina. E talvez você tenha muitos argumentos para dizer: Senhor, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou bonito, eu sou alguém tão capaz. Eu queria encerrar essa palavra nessa noite, querido irmão, voltando no texto que nós lemos. Jesus é tão misericordioso, Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão bom, que Ele nos dá uma palavra, irmãos, que a gente precisa entender e guardar. Volte comigo aí a sua Bíblia, para o verso de número 32 do texto que nós caminhamos. Jesus havia dito para aqueles irmãos que eles seriam escandalizados. Jesus havia dito para aqueles irmãos que ele seria ferido, o pastor, e eles ficariam dispersos. Querido irmão, Jesus em momento algum foi enganado. Jesus em momento algum foi surpreendido. Jesus em momento nenhum, irmão, foi pego. Poxa, eu não esperava isso de Pedro. Ao contrário. E eu queria dizer para você, querido, querida, que Jesus não é pego de surpresa nos seus erros. Porque Jesus te conhece. Jesus sabe quem você é. Jesus conhece toda a minha miséria. Tudo, tudo, tudo. Mas o mais lindo desse texto é que Jesus mostra para aqueles irmãos que, apesar deles se guardarem, se travarem, Ele, Jesus, não fugiria deles. Apesar, meu irmão, deles julgarem quando uma mulher dá a sua oferta, dá o seu amor, dá a sua adoração, Jesus não se vira irado contra aqueles que estão julgando. Jesus continua perto deles. Apesar, meus irmãos, dos planos humanos e das questões que às vezes são colocadas em oposição à vontade de Deus, o que Jesus diz é: apesar de tudo isso, depois da minha ressurreição, depois de eu ter cumprido o ministério que me fora proposto, de ir até aquela cruz, depois de vencer essa cruz, depois de pisar a cabeça de Satanás, eu vou estar adiante de vós, eu vou estar liderando vocês, eu vou estar ensinando vocês, eu vou estar abraçando vocês. E aqui, para os discípulos daquele momento, ele ainda diz o local: vocês vão me encontrar na Galileia. Mas nos nossos dias, irmãos, Jesus continua vindo adiante de nós. E eu queria te perguntar: que Deus é esse? Que amor é esse? Que mesmo eu e você, às vezes, escondendo tantas coisas, esse Jesus continua adiante de nós. Continua te amando. Continua te perdoando. Continua sendo seu Deus e continua sendo bom. Continua me amando, irmão, e fazendo. Vamos continuar caminhando. Porque eu sei que você necessita. Mais do que você mesmo. Eu estou aqui para te cuidar, te perdoar e te fortalecer nessa jornada. Queria te convidar a fechar um pouco os teus olhos e refletir sobre a sua vida. Refletir sobre esses dias de Páscoa. Refletir, querido irmão, querida irmã, os desafios que você está enfrentando. Como é que você está lidando com eles? Você está lutando ainda no seu braço? Você está confiando
que você é capaz. Queria te fazer um convite para vir até Jesus, para falar com Ele, que talvez você não tenha nem coragem de se expor como gostaria, mas que Ele nessa noite te abraçasse, te perdoasse e te desse realmente condições de você entregar cada dia nas mãos dEle seus medos, suas ansiedades, seus sonhos, tudo, tudo, tudo na mão de Jesus. Se você quiser fazer essa oração, enquanto eu estou orando, fala com Jesus. Eu não tenho, irmão, irmã, condição de nada além de pregar para você. Mas o Espírito do Senhor está aqui. E Ele pode operar na sua vida. Jesus pode operar na sua vida. E eu creio que Ele pode trabalhar muito no seu coração a partir de hoje. Nosso Deus, louvado seja o Senhor, Pai. Como igreja, Pai, nós estamos diante de Ti, rogando o Teu cuidado sobre nós. Senhor, Tu és soberano. O Senhor tem as nossas vidas nas Tuas mãos. Jesus, o Senhor é tão maravilhoso, Pai, porque o Senhor não vem para nos pisar, não vem para nos humilhar, mas, Senhor, o Senhor nos chama para expor as nossas feridas, as nossas dores, abrir o nosso coração e tomar o Teu fardo, o Teu jugo, que é leve, que é manso, que é suave. O Senhor disse, Senhor, aos Teus discípulos e diz a nós nessa noite: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o que eu te peço, Pai, é que nessa noite o Senhor visite aqui o pai que está orando pelos seus filhos, que às vezes, ó Deus, já entregou os pontos, mas não pode baixar a guarda, tem que se manter na aparência de forte. Deus, visita a mãe que está orando pelos seus filhos, que muitas vezes se sente oprimida no lar, porque não tem um esposo convertido, não tem uma situação, ó Deus, em que tem segurança para orar. Meu Deus, em nome de Jesus, visita aqui nessa noite o jovem, a jovem que ora pelos seus pais, pela conversão deles. Santo Deus, no nome santo de Jesus, visita esse ou essa que está cansado, com a sua saúde abalada, com medo, ó Deus, do que vem pelo amanhã, mas diante das pessoas tem que se mostrar forte, confiante, mas pode estar com o seu coração em frangalhos nessa noite. Jesus, obrigado, Pai, porque com os Teus discípulos lá atrás e conosco nessa noite, o Senhor nos convida, Deus, a não sermos aqueles que posam de super-homens, super-mulheres, mas o Senhor nos diz para que nós, com a nossa fraqueza, nos apresentemos a Ti, Pai, e confiados no Senhor, experimentemos da Tua graça, do Teu perdão, experimentemos do Teu Santo Espírito nos envolvendo, Pai. Possamos ouvir a voz do Senhor dizendo que o Senhor está conosco, que o Senhor está aqui, que o Senhor nos ama e quer nos cuidar, Pai. Santo Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia, Deus, das vezes em que a gente posa de forte, mas às vezes, ó Deus, nós estamos encurralados, amedrontados. A gente olha para o amanhã e se pergunta o que vai ser da nossa nação, o que vai ser do meu trabalho, o que vai ser da minha casa. Deus, tenha misericórdia de nós e toma o nosso coração nas Tuas mãos e nos concede fé, Senhor, nos concede confiança, nos concede entrega, renúncia, nos concede, ó Deus, o poder da verdadeira adoração, ó Deus, que é aquela que reconhece que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Meu Pai, se nessa noite, entre nós, alguém que não Te conhece, ó Deus,
está sendo despertado para ouvir a tua voz e quer, ó Deus, entregar a sua vida a ti, quer conhecer o Senhor, Pai, que seja nessa hora a salvação do Senhor, que o Senhor cele essa vida com teu Santo Espírito, Deus eterno, no nome de Jesus, que o inimigo não tenha mais poder de enganar, de enfeitiçar, de retirar da tua presença. Senhor, age nessa hora com graça, Pai, e em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor cele essa vida com o teu Santo Espírito poderoso, o Espírito de vida, o Espírito do Senhor, ó Deus. Meu Deus, como igreja, Pai, opera na nossa caminhada, Senhor. Opera na nossa liderança, presbíteros, diáconos. Opera, Senhor, nos nossos ministérios. Deus, em nome de Jesus, não nos deixe acostumar com esses dias, Pai. Não nos deixe acostumar com esse tempo, Senhor. Não nos deixe ser levados, ó Pai, por nenhuma palavra contrária. Mas aviva em nós, ó Deus, o teu poder. Aviva o teu fogo nesse lugar, Senhor. Aviva em nós, Jesus, a tua presença, Pai. Não nos deixe, Senhor, sermos falsos diante de ti, Pai. Não nos deixe, Pai, em nome de Jesus, que a gente viva um cristianismo de aparência. Que a gente celebre uma Páscoa, ó Deus, envolvida apenas num plástico, uma Páscoa de chocolates, ó Deus. Mas, Senhor, que nós celebremos a vitória do nosso Deus, a ressurreição do Senhor sobre a morte. Que nós nos lembremos, ó Deus, que somos humanos e um dia vamos passar também pela morte. Mas que a gente se lembre, ó Deus, que há a promessa de eternidade no Senhor à nossa espera, para que a gente não venha a ser amedrontado pelos poderes desse tempo, Pai. Ó Deus, nos dias de desafios, toma as nossas vidas em nome do Senhor. Ajuda o teu servo, ajuda a tua serva aqui, Pai. Para a glória do teu nome é que eu oro e já te agradeço. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor, amém? Queria que você olhasse para um irmão aí perto de você e dissesse para ele: confie no Senhor, querido. Deus está sempre contigo.